Olá, gente! Então, nesse vídeo eu vou comentar as minhas leituras favoritas do ano. Esse ano não foi um ano que eu li tanto assim, eu li 58 livros, eu li também bastante teses e dissertações, principalmente que eu fui banca, e também eu me dediquei mais à escrita esse ano, e também acabei lendo bastante quadrinhos. Eu tenho redescoberto os quadrinhos, uma coisa que eu gostava bastante lá na adolescência, e eu retomei alguns anos atrás, tenho cada vez, aí uns 3 anos, 4 anos atrás, tenho tomado gosto, descoberto principalmente o estilo que eu mais gosto hoje em dia. Então também vou comentar, né? Eu li alguns volumes do Vagabond, do Ryu, do Inoue, né? Que são é o meu desenhista de mangá e mangaka favorito, né, o Inoue. Eu li Bonnie, do Jeff Smith, que também é muito legal. Meus filhos também, os dois filhos meus, leram e gostaram muito. Né? E dois quadrinhos aí que são estão entre as leituras favoritas que eu vou deixar aí para comentar no final. Então, primeiro eu quero comentar o primeiro livro assim que eu mais gostei esse ano foi do Byung-Chul Han, Infocracia. Eu já li vários livros dele, na verdade eu li, acho que só tem um que eu ainda não li, que foi lançado em português, dois, aliás, que foram lançados em português que eu ainda não li, dele, um dos meus autores favoritos, gosto muito dele, né? E esse aqui saiu recentemente, eu li, e eu gostei muito porque também ele é um dos livros mais claros dele. Então, assim, às vezes as pessoas vão ler pelo mais famoso dele, né? Sociedade do Cansaço, até às vezes encontram algumas dificuldades, mas tem outros até um pouco mais difíceis do que outros, né? Mas eu sempre indico para começar com Sociedade do Cansaço, né? Até que tem uma mensagem assim bem importante para os nossos dias, e talvez um dos que eu indicaria por segundo seria esse aqui, Infocracia. Tá? A ideia o subtítulo né, falar sobre a digitalização e a crise da democracia. Então, como questões de fake news, como que nessa enxurrada de informações, enxurrada, né, que inclusive é o tema de outro livro, como a enxurrada de informações também tem trazido problemas ao invés de mais soluções. Ele já começa assim, eu gostaria de ler, porque já instiga você a querer correr e comprar esse livro. Ele começa assim, a abertura do livro. Chamamos de regime de informação uma forma de dominação na qual informações e seu processamento por algoritmos e inteligência artificial determinam decisivamente processos sociais, econômicos e políticos. Então vai além das questões políticas, essa determinação através dos algoritmos. Em oposição ao regime disciplinar, não são corpos e energias que são explorados, mas informações e dados. Não é então a posse de meios de produção que é decisiva para o ganho de poder, mas o acesso a dados utilizados para vigilância, controle e prognóstico de comportamentos psicopolíticos. O regime de informação está acoplado ao capitalismo da informação, que se desenvolve em capitalismo de vigilância e que degrada os seres humanos em gado, em animais de consumo e dados. Assim, ele já começa desse jeito, né? Chutando tudo, né? Para cima, para realmente nos fazer acordar e pensar sobre essas questões de algoritmos, de como nós temos usado as nossas redes sociais, né? Então, ele é fundamental. Byung-Chul Han é fundamental para a gente entender essa sociedade de redes que a gente vive hoje, né? Apesar de, às vezes, ele ter essa tendência, né, a heideggeriano, né, ele gosta bastante, que às vezes complica um pouco a linguagem, mas ele facilita, e principalmente nesse livro, né, eu achei que é um dos livros mais assim claros dele. Ele gosta de expandir vários dos temas deles, né, espalhar em várias obras dele. Né? Então, Sociedade do Cansaço, lá, por exemplo, já aproxima alguns pontos que ele vai tratar em outros livros, vai se desprender em outros livros, inclusive alguns temas que ele acaba trazendo de novo, tratando de novo. Né? Se você vai lendo vários livros dele, você vê que alguns temas se repetem. Né? Mas é um autor que, assim, recomendo esse livro, eu gostei demais. Nessa mesma veia de questões tecnológicas, né? Tá aqui, eu li esse livro aqui, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá? É uma resenha que eu fiz. A Fábrica de Cretinos Digitais. Então, né, o francês aí, o Michel Desmourget, já também não tem papas na língua para falar dos problemas que são causados, perigos das telas para as crianças. Então ele vai falar bastante sobre questões de saúde, tá? Ele é pesquisador em neurociência cognitiva lá na França, inclusive trabalhou, né, no Instituto Nacional de Saúde
lá para falar sobre as questões. Ele traz vários dados que às vezes parece que ficam meio escondidos, que parece que as big techs, as grandes corporações, não querem que a gente fique sabendo, né? Dados bastante preocupantes de questões de saúde. Tá? Então esse livro aqui é um livro que eu uso bastante, inclusive, quando eu estou falando, né, sobre esse tema de tecnologia, problemas de tecnologia, né, para pensar essa relação entre pais e filhos, como que a gente pode agir. Ele é um dos livros bases para mim. E ele é muito bem escrito, bem tranquilo, a linguagem dele é bem tranquila, né, tem as notas, né, estão lá no final, são bastante notas, mas elas estão no final do texto, então não atrapalham a leitura, né, se alguém quer se aprofundar, vai lá, né, nas citações, que a maioria são, inclusive, de dados franceses, mas tem também outras obras lá citadas. Então, vale bem. Claro que ele tem às vezes um momento onde ele é bastante assim, ele é bastante pessimista, né? Isso é inegável já pelo título. Né? Então, não acho que é irreal o que ele propõe, claro que algumas coisas são difíceis, né? De a idade para se dar telas para os filhos e tal, né? Mas assim, pela a capacidade de juntar essa grande quantidade de dados, nos apresentar de uma forma bem legível, né, bem tranquila de ler, né, nos faz refletir bastante, muitos dados, né, gráficos e tal. Então acho que é um livro assim que todo mundo acho que devia ler, não só quem é pai, quem está preocupado, né, com essas questões de tecnologia, mas acho que todo mundo devia ler esse livro. Né? Ele tem essa pegada de questões de saúde. Né? Então é uma preocupação de saúde. Às vezes a gente pensa, os celulares não são problemas, né? Se a gente souber lidar, mas a gente não está sabendo lidar e está sendo um problema. E isso aqui está, cada vez essa bola de neve está aumentando mais e está trazendo mais problemas e a gente está empurrando para baixo do tapete, né? E a gente vê como a gente precisa pensar seriamente sobre isso. Então, saindo um pouquinho aí dessa seara de filosofia, de tecnologia, de questões de tecnologia, não podia faltar a literatura. Eu gosto muito de literatura, inclusive esse ano eu li bastante literatura e um que, né, eu li esse ano, que é o grande Dostoiévski, Os Irmãos Karamazov. Então, assim, um livro que exige da gente, né? Exige atenção, exige concentração, mas é um livro muito bem escrito. Dostoiévski conhecia a alma humana como ninguém. Você fica assim, às vezes, né, ele traz algumas coisas que você fica assim abismado como ele expressou tão bem aquele sentimento. Né? E algumas passagens assim que são só a passagem, mas ali já vale todo o livro, como a passagem do Grande Inquisidor. Né, que é assim como seria Deus, Jesus, né, voltou, apareceu ali, né, na Rússia, voltou, e o grande inquisidor, se representando, né, os poderes religiosos, questiona, né, Jesus e não aceita, né, que Jesus esteja ali de volta, né, não vem aqui atrapalhar o que a gente está fazendo. Ela tem uma crítica muito boa, não só à religião, mas os poderes, né, dos homens querendo, através, né, de poderes da ciência, através dos poderes da religião, dominar seres humanos. Então é uma crítica muito, muito boa. Né? E a escrita é, como sempre, né, se você já leu Dostoiévski, é aquela escrita fenomenal. Né? Também é um daqueles livros que a gente tem que ler, a gente é obrigado a ler, um dos grandes clássicos que a gente tem que ler, porque realmente ele exige da gente, mas quando a gente sai assim, fortalecida. Tipo aquela quando a gente vai para academia, né? Ou quando a gente faz um grande exercício, né? Ou uma grande atividade que exigiu bastante do nosso corpo físico, mas a gente termina depois e fica com aquelas marcas boas pro resto da vida, né? Igual o Dostoiévski, ele nos marca, né, de uma forma que a gente fica carregando aquelas ideias por muito e muito tempo. A gente se pega, né? Pensando, caramba, né? Que coisa sensacional. Então, não é uma resenha aqui, né? Só um comentário de como me senti lendo esses livros. Né? Então, não tem dúvida. Né? Dostoiévski não tem erro. Né? Você tem que ler quase todos os livros dele. Eu não li muito, eu acho que eu li 3. Né? Eu quero reler Crime e Castigo, porque foi um dos livros que eu mais gostei, né, dele. Então, eu quero reler também. Os russos têm, né, uma maneira toda peculiar de nos destruir, né? Porque a gente sai acabado, assim, né? Que é muito bom. Acabado no bom sentido de que, né, ele faz a gente pensar, faz a gente refletir. Bom, gente, não posso, né, passar um ano sem ter lido C.S. Lewis. Tá aqui. Inclusive,
né, esse aqui foi o meu favorito desse ano. Inclusive, esse ano eu terminei de ler todos os livros que tem do C.S. Lewis lançados pela Thomas Nelson, né? A gente está maravilhado com essas edições, né? Essas capas lindas. Então eu li todos. Tinha alguns livros que eu já tinha lido em outras edições, como é o próprio caso do Peso da Glória. Eu já tinha lido em outra edição, outras edições antigas, Cristianismo Puro e Simples, já tinha lido, né? Mas nessas edições, mesmo a trilogia cósmica, eu já tinha lido em outra edição, né? E aí eu terminei finalmente, né? Claro, Thomas Nelson daqui a pouco já lança mais, né? Mas até agora todos os que têm lançado, né? Aí hoje eu estou gravando esse vídeo 14 de dezembro, né, de 2022, eu li toda essa coleção nova, né? Então foi uma aventura aí, né, de ler todos esses livros. Eu gosto muito do C.S. Lewis, ele me acompanha, inclusive esse ano fazem 20 anos exatos que eu descobri C.S. Lewis. Minha esposa me apresentou C.S. Lewis, me apresentou Cristianismo Puro e Simples, né, quando a gente começou a namorar lá em 2002. E, né, eu fiquei, assim, maravilhado com o C.S. Lewis. Tá? Então, aí fui lendo tudo ao longo desses anos, né? Inclusive se tornou, assim, parte da minha pesquisa, né? A abolição do homem e a teologia cósmica, para mim, assim, na minha pesquisa, na minha área de filosofia da tecnologia, é deslumbrante. Me formou realmente a minha pesquisa, formou meu olhar, educou meu olhar, né? O próprio C.S. Lewis fala, né, nesses termos, né, de que, né, alguns livros importantes vão educando o nosso olhar, vão educando a nossa mente. O C.S. Lewis realmente me educou. E esse livro, né, O Peso da Glória, é um grande clássico, um dos maiores clássicos do C.S. Lewis. São vários artigos, né, são vários capítulos diferentes. Realmente o Peso da Glória nele é um dos melhores, mas tem artigos aqui que eu sempre volto, capítulos que eu sempre volto, né? O aprendizado em tempos de guerra, por que não sou um pacifista, né? Lewis falando ali em meia guerra, né? Sabem que, por exemplo, o Cristianismo Puro e Simples ele transmitiu durante a guerra, né? Então ele estava ali, né? Ele lutou na Primeira Guerra, na Segunda Guerra ele não lutou, mas ele estava, né, bastante atento aos desdobramentos, ele sabia o impacto que teve a guerra na mentalidade inglesa, né, mentalidade do mundo. Então ele fala e são argumentos. O C.S. Lewis é muito bom nos argumentos, né? E o membresia, o capítulo 7 aqui, né, fala sobre a membresia, sobre a necessidade da comunidade. São capítulos assim que são muito importantes para a gente, para mim, né? São capítulos assim que sempre me mexem muito e eu sempre estou retornando a eles, né? Então, com certeza, né, tinha que ter aí nos favoritos um C.S. Lewis, né? Voltando um pouquinho para a área da não ficção, eu queria falar que foi um dos meus favoritos também. Então, é o quinto livro aí, né? Depois eu vou falar de 2 quadrinhos, mas é esse aqui, um livro do autor chamado Thomas Fuchs, tá? Então, é esse livro aqui, né? Não sei se dá para ver muito bem. Opa! In Defense of the Human Being, tá? Então, a ideia mesmo, o autor, ele é filósofo e psiquiatra. Tá? Então, com essas questões, preocupações sobre inteligência artificial, digitalização do mundo, a gente está vendo sobre metaverso, né? Tem caído bastante numa redução da mente a processos neurais, simplesmente, né? O cérebro humano, o ser humano cada vez mais como um produto de dados e algoritmos, né? Essa redução do ser humano. Então, essa preocupação, né, de transformar o ser humano em máquina, né, e elevar as nossas máquinas, né, como uma coisa assim, né, fundamental na nossa vida, né? A gente tem enaltecido as máquinas, toda essa preocupação, enquanto isso a gente tem reduzido, né, a importância humana, tudo isso levou aí o Thomas Fuchs a questionar essa coisificação do ser humano, né? Então ele defende bastante a questão da corporeidade. E foi um ano que eu estudei bastante sobre a questão do corpo. Eu li Merleau-Ponty, que não entrou aqui como um dos favoritos porque é um livro bem difícil, né? Mas é um livro bastante importante, A Fenomenologia da Percepção. Para mim foi um livro muito importante para pensar sobre questões do corpo. Eu li Consciência Corporal, li outros livros aí, Consciência Corporal do Schusterman, né?
para pensar essa questão do corpo, mas esse livro assim foi realmente de longe o melhor, né, para pensar essa questão da corporeidade, a importância mesmo do corpo na nossa comunicação, na nossa vida e do que significa ser humano, né? A gente tem sempre na história da humanidade caído em desvalorização do corpo, né, e ver como, né, até dentro do ponto de vista cristão, como é fundamental, né, a gente pensar numa teologia, numa filosofia do corpo. Então, assim, é um livro que precisa ser traduzido. Alô, editoras, In Defense of the Human Being, Thomas Fuchs. Precisamos ter esse livro traduzido, com certeza vai vender muito, porque é um livro que vai servir tanto para, né, o leigo no assunto, como o já adentrado, já iniciado nesse todo esse debate. Tá? E aí acaba meus 5 livros favoritos do ano, da minha leitura aí, deste ano. São livros assim, né, que tem uma qualidade, que com certeza são livros até que eu vou retomar eles, vou reler eles na minha vida, com certeza. Né? Mas eu queria falar aí sobre dois quadrinhos, que esse ano, como eu disse, vem voltado meu interesse por quadrinhos, e teve 2 quadrinhos assim que eles são assim um nível especial, né, na minha coleção. São com certeza quadrinhos que eu vou reler. O primeiro é Shangri-La, né, que eu reli agora, nem uma semana atrás, né, do Michel Bablet, do francês. Você vê que é um quadrinho grande, né, é um formatão, né, e é uma ficção científica. Eu gosto muito de ficção científica. E esse quadrinho eu já tinha lido 4 anos atrás. Eu reli com meu amigo Chico. A gente discutiu de novo esse quadrinho, né? E sempre muitos insights, é muito legal, né? A gente descobrindo junto. E assim, é um quadrinho belíssimo, tá, gente? É um quadrinho, as cores, ele usa muito bem as cores, até para comunicar, né, o que ele quer dizer, os argumentos, tem muitos, né, você vê que tem, por exemplo, um amarelado, assim, que tem uma significação, tá, dentro da história, né, toda vez que aparece uns personagens específicos, muda essa cor, quando está falando, né, da Terra, fica essa cor azul linda. Então, uma ficção científica, uma crítica muito boa ao consumismo, ao nosso uso dos celulares, essa busca da gente se tornar deuses, né? O Homo Deus, ele menciona. Então tem muita teoria, teoria da filosofia da tecnologia, inclusive, né, presente aqui. Então é a segunda vez que eu leio, né, esse quadrinho, com certeza eu vou ler mais, porque cada vez que eu volto para ele, mais coisas aparecem, né, mais insights, eu fico impressionado assim, com a quantidade de camadas que tem no quadrinho. Então, assim, eu super recomendo esse. E por último, um quadrinho assim que também, a hora que eu vi a chamada dele, ele já me fisgou. Tá? Como é contada a história, que é esse aqui, A Bomba, também é um quadrinho bem grande, tá? Né, da Pipoca e Nanquim. Esse aqui é da SESI, tá? SESI São Paulo, editora da SESI São Paulo. Esse aqui da Pipoca e Nanquim, que também sabe fazer, né, uma edição belíssima, tá? Capa dura. Então, é um quadrinho muito bom. E assim, é a história da bomba atômica, da criação da bomba atômica. Só que, um detalhe, contado pelo ponto de vista do Urano. Tá? Então, do urânio, né? do fundamento ali, da base da bomba, do elemento, né, fundamental da bomba. E assim, vai contando as questões éticas e tal. Né? Também tem vídeo aqui no canal sobre ele, porque assim, eu achei ele... Vocês podem ir lá, olhar o vídeo também aqui no canal e comprar, porque ele é um quadrinho... Normalmente ele é caro, porque é um quadrinho grande, mas ele é um quadrinho que você vai ler... Primeiro que você vai ler degustando ele, porque ele tem também muitos detalhes, muitas camadas também. Às vezes tem, né, um desenho num estilo que remete à bomba. Então você vai vendo, né, algumas coisinhas, algumas dicas, algumas pistas que ele vai deixando, né? São vários autores, tá? Alcante, Bollé, Rodier. Né? 2 deles são os quadrinistas e o principal ali, um dos deles é um dos escritores. Né? Eles demoraram bastante tempo, tá? Para
para compilar, para fazer esse quadrinho por causa das pesquisas e tudo, né? Então levou um tempo para ser feito e você percebe que ele é bem pesquisado, mas ele não é aquele quadrinho chato, didático que fica explicando as coisas. Não, ele é bem, né? Anda bem assim. Mas claro, é um quadrinho de história para quem gosta bastante da história, né? Não tem bastante ação, né? Igual quadrinhos de heróis. Mas ele é um quadrinho bastante emocionante até, a parte da questão ética, a parte da questão dos cientistas, né, como que eles estavam, a mente dos cientistas, a consciência dos cientistas, né, aparece ali, né, a bomba e o urânio vai contando, né, pra gente. Então, recomendadíssimo, né, nem precisa dizer. E é um quadrinho que eu vou voltar com certeza, né, espero aí também encontrar amigos que queiram ler pra gente ler junto e discutir, porque é muito bom o quadrinho, né, muito, muito legal isso, né. Então tá aí, as minhas leituras favoritas do ano, todos, não precisa dizer, né, que todos são recomendadíssimos. Vocês têm que ler todos esses livros, todo mundo tem que ler esses livros, né, que fazem parte aí da grande criatividade humana, né, que nos ajuda a pensar, a refletir, a questionar, né, e se divertir também. Né, e também que tem que ter essa parte. Claro que os livros aqui são mais... talvez tenha uma crítica, por exemplo, à questão da tecnologia, até os irmãos Karamazov, né, faz uma crítica à ciência, à tecnologia, né, são um pouco mais pessimistas, mas a gente vê que a gente precisa pensar, né, a nossa condição humana, aqui a nossa natureza humana aqui na Terra e os problemas, principalmente, né, a tecnologia é uma questão que eu penso bastante, como que ela nos afeta no cotidiano. Então, assim, eu recomendo muito todos esses livros. Então, conta aí para mim, escreve aqui embaixo, né, nos comentários qual que foi os seus favoritos, se você leu algum desses, o que achou, o que não achou, né? E vamos já pensando, né, em 2023, qual que será que vai ser? Eu já tenho alguns separados, eu já tenho separados alguns aqui com que eu tenho certeza que quando eu ler vai entrar direto na lista dos favoritos do ano, né? Aqueles livros que a gente fica anos juntando, né? O Irmãos Karamazov foi a mesma coisa. Eu fiquei anos para até criar coragem, né, para ler, mas quando eu li eu não me arrependi, tá bom? Então fico por aqui. Até mais, gente.